Irmãos, quero convidá-los para abrirem a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Coríntios, para darmos sequência ao nosso estudo, mais uma vez no capítulo 6. Hoje vamos encerrar a primeira metade desse capítulo, o primeiro bloco maior do capítulo, se Deus quiser. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 1 até o versículo 11. Apesar que nós já estudamos até o versículo 7, esse texto, né? Vamos ver apenas mais devidamente os versículos finais. Os irmãos encontraram? Também está sendo projetado. A palavra do nosso bendito Deus diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós te damos graças, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante da Tua Palavra, de te buscar, de mergulhar no conteúdo perfeito do Teu ensino. Em nome de Cristo, eu rogo que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor nos dê discernimento verdadeiro das Tuas palavras, para que elas fluam de tal maneira em nosso coração, que elas permeiem o nosso ser por completo, e assim possamos ser edificados pela verdade, pelo ensino que provém do alto. Não nos permita chegar a equívocos, a falsidades, mas nos guia pelo caminho santo, nos guia pela Tua vontade, de modo que o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a Tua ajuda, pois sem Ti somos totalmente incapazes de compreender a Tua palavra e de vivê-la. Assim nós oramos, Te damos graças e Te bendizemos. Amém. Amém. Irmãos, vocês sabem e podem ficar à vontade quanto à questão das perguntas a qualquer momento. Podem levantar a mão, trazer suas dúvidas, suas contribuições, tá bem? Para que o nosso estudo seja bem fluido. E que ninguém saia com dúvidas, né? Nós temos já há bastante tempo, alguns meses, estudado a carta de Paulo aos Coríntios. Temos mergulhado na cultura daquele povo, né? Quando Paulo funda aquela igreja, ele funda a igreja no tempo e no espaço. Então, tinham questões próprias que eram levantadas, tinham questões próprias que mereciam receber atenção devida para que o nome de Deus fosse glorificado.
É crucial a gente entender isso, irmãos. Tem questões ali que são particulares, mas ao mesmo tempo as escrituras elas nos trazem princípios tão perfeitos, tão verdadeiros que nós podemos fazer as devidas pontes para aquilo que nós passamos hoje. Alguns dos problemas que os coríntios enfrentavam eram exatamente os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Quando eu falo de problemas, entenda como problemas mesmo de dificuldade pessoal, bem como de pecados que necessitavam ser corrigidos, deixados, tá? Mas outros problemas são próprios da nossa geração, são próprios da nossa época. E nós devemos pedir sabedoria a Deus para que, com os princípios apresentados na palavra de Deus, a gente aplique hoje na nossa situação, que também vivemos no tempo e no espaço. Então, devemos clamar a Deus por sabedoria para que as questões da nossa geração, dos nossos dias, as questões que nos afligem, que são pessoais, elas recebam a devida resposta bíblica. Então, os irmãos, por exemplo, podem pensar que naquele tempo não se existia internet. A comunicação era algo bem mais difícil, no nosso tempo não. Vivemos na era da informação, no período onde a comunicação é extremamente avançada, podemos falar com gente em qualquer lugar do mundo, com apenas alguns cliques, instantaneamente a pessoa sabe o que nós queremos. E se ela não falar a nossa língua, ela traduz também com alguns cliques. E assim a gente se comunica o tempo todo. Veja, existem pecados que são próprios dessa relação com a internet, com a comunicação, com o mundo atual. E como nós lidamos com eles? A gente mergulha nas escrituras e descobrimos os princípios para lidar com isso. Mas isso nós fazemos em todas as áreas da nossa vida. Agora devemos fazer isso com muita sabedoria, pedindo auxílio do alto para que a gente viva para a glória de Deus. Aquela cidade, aquele tempo, nós vimos que aquele povo era mergulhado numa cultura extremamente pagã, idólatra. Boa parte deles nunca haviam conhecido Deus. Não era como os judeus que de criança aprendiam a palavra de Deus. Eles conheceram adultos. Eles tinham os próprios dilemas morais e éticos da sociedade que viviam. Eles tinham os próprios hobbies, o próprio conceito, os próprios parâmetros culturais. Eles tinham tudo que uma sociedade tem. E para a gente entender o que Paulo diz, às vezes é necessário mergulhar nesse contexto. Aquele povo amava ir para as praças, ouvir os filósofos. Eles sabiam que tinham um império que dominava, inclusive ali, o Império Romano, e que quando governadores romanos, conquistadores, venciam a batalha, eles saíam levando seus inimigos para lançar as feras nas arenas, e eles gostavam de ver aquilo também, era parte do programa da família tradicional daqueles dias, e as arenas ver um criminoso, pelo menos segundo as leis deles, sendo lançado às feras. Então existia muito contexto. A gente diz que Corinto, do primeiro século, aquela cidade era a Las Vegas dos nossos dias, né? A cidade do pecado, onde pessoas do mundo inteiro passavam ali para fazer comércio e se prostituíam e buscavam seus prazeres mundanos. Bem, Paulo vê ali uma oportunidade. Muita gente reunida, o mundo inteiro passa por ali. É ali que uma igreja deve ser plantada. É ali que pessoas necessitam ouvir a palavra de Deus. E assim ele fez. E fundou aquela igreja e deixou pastores, passou 1 ano e meio lá, saiu e recebe o relato, né? Ainda nos primeiros capítulos, capítulo 1, é dito que Paulo recebe o relato de uma denúncia da família, os membros da família de Cloe, de que a igreja estava dividida em facções. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros talvez se sentindo mais espirituais diziam, não, eu sou de Cristo. Mas na verdade isso era um grande equívoco. A igreja estava dividida e essa divisão, irmãos, ela permeia toda a carta. Nós chegamos num capítulo onde Paulo está lidando com problemas de litígios. Um irmão que tinha um problema pessoal com outro,
estava processando um tribunal ímpio, um tribunal humano, pagão. Como pode levar um irmão para ser julgado por um descrente? Veja, nós respondemos várias questões sobre isso, né? Mas, Mário, e se for um caso de homicídio, de estupro, de coisas assim? Aí são crimes, irmãos, que somente a lei institucional estabelecida, né, nacional, deve julgar. Agora, questões entre dois irmãos. Paulo está nesse ponto aqui. Veja, questões entre dois irmãos nós temos aqui. Nos nossos dias, estou dizendo que tem na igreja, não. Mas nos nossos dias, não é incomum. Quantos de nós não já ouviu um relato de um crente processando o outro por questões de trabalho, porque entre pastores já vi vários, quando um responde... O problema dos nossos dias é a internet, né? O pastor posta o vídeo, outro dá uma resposta fazendo um react, dizendo, esse é um herege. Aí vai lá e processa e começa uma briga judicial. Eu conheço vários relatos assim. E é sobre essas coisas que Paulo está lidando aqui. Veja, tudo isso é um resquício do problema de divisões. Esse problema vai perdurar quando a gente chega lá no capítulo da instituição da ceia. Paulo vai dizer que tinha irmãos comendo e não esperavam os outros. Havia uma divisão de tal maneira que eles não estavam nem aí para os irmãos que iam participar da ceia. Na verdade, esse pecado era tão extrapolado que era, na verdade, a quebra da lei, né? A quebra do princípio fundamental da lei, dos dois princípios. Eles não estavam amando a Deus acima de todas as coisas, e nem o próximo como a si mesmo, os próprios irmãos, que eles estavam chegando a se embriagar na ceia, a cometer glutonaria, comer demais, a não deixar para os irmãos que chegariam depois. Naqueles dias a ceia não era como a nossa, né? Mas vamos chegar nesse capítulo, se Deus quiser. Mas está muito enraizado esse problema nos Coríntios. É um problema que perdura por todos os séculos da igreja. Onde tem gente, tem dificuldade, tem briga, tem discussão, tem divergência, tem pecado. E no fim das contas, tudo isso se resume a pecado. O pecado causa destruição de todo tipo. Né? Então o conteúdo desse capítulo é dividido em duas partes. Essa primeira metade, que vai até o versículo 11, que nós lemos, é a questão dos litígios, de briga entre irmãos que estava gerando processo judicial. E a segunda parte, que é extremamente importante, que vai dar muitas respostas às questões dos nossos dias também, é a questão das imoralidades. Questão de relações sexuais ilícitas, por exemplo. Né? Então, o conteúdo do parágrafo, do versículo 11, Paulo está falando desses problemas pessoais, onde irmãos estavam levando questões para um tribunal ímpio, para juízes ímpios, para que eles julgassem as causas. E Paulo diz, olha, acho que vocês não entenderam. Vocês foram chamados até para julgar o mundo. Na verdade, vocês foram chamados para julgar até os anjos caídos. Como pode agora você submeter o seu próprio irmão, por quem Cristo livrou do tribunal, por quem Cristo livrou do julgamento, com o seu próprio sangue, com a sua morte? Como você está submetendo o seu irmão por coisas banais a um tribunal pagão, a um tribunal ímpio? E aí Paulo começa a fazer várias perguntas. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem disso? Aí você lembra que Paulo está sendo irônico e afrontando os coríntios naquilo onde eles mais se orgulhavam. Ele já tinha dito, vocês estão orgulhosos, vocês acham que sabem de tudo. E a sabedoria, a sofia, para eles era uma coisa muito importante. Né? Como gregos que amavam a filosofia, eles almejavam muito serem sábios. E Paulo, desde o capítulo 1, vem dizendo, olha, a sabedoria do mundo é vã. Eles são incapazes de conhecer a mensagem da cruz. Eles são incapazes de receber o evangelho de Cristo. Essa sabedoria é verdadeira. Isto é o poder de Deus. A mensagem da cruz, que pode livrar um pecador infame do inferno e levá-lo até o céu e aproximá-lo de Deus. E aí, nesse capítulo, Paulo faz um confronto que nós vimos na semana passada, que é a coisa que ninguém quer ouvir. O irmão defraudou você. Não foi mais do que lhe xingar, mais do que levantar uma fofoca. Ele lhe causou um prejuízo real. É um irmão. Está agindo mal. O que é que você faz? Aí Paulo diz, vocês deveriam preferir
sofrer o dano, receber a injustiça. Você diz, não quero. Se eu fui ofendido, eu tenho direito. Só que nem tudo, irmãos, no Evangelho é sobre direito. O Evangelho, ele traz verdades totalmente contrárias àquilo que nós queremos e esperamos. Porque nós devemos lembrar para o que nós somos chamados. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E boa parte das vezes, viver para a glória de Deus significa dizer, eu vou perder. Significa dizer, estar certo não é tudo. Aí você pergunta, e onde é que está escrito isso em todo o Evangelho? Na verdade, o próprio Cristo, que nós somos chamados para sermos imitadores, é o exemplo perfeito disso. Ele glorifica a Deus perfeitamente. Ele, mesmo sendo Deus, não usa por usurpação ser igual a Deus, ele vem extremamente humilde. Mesmo sendo o rei do universo, o seu trono é uma manjedoura. Mesmo sendo a própria vida, ele morre. Mesmo sendo a própria luz, os seus olhos se fecham, se apagam. Mesmo sendo ele aquele que tem vida em abundância, ele derrama sua alma na morte, derrama seu sangue para nos salvar. Mesmo sendo o mais digno de todos, o perfeito, o justo, o fiel, ele é cuspido, esbofeteado, insultado, blasfemado. Ele sofre tudo. Nos ensina. Sofrer comigo é o melhor caminho. Está certo, nem sempre significa dizer que você vai vencer. Às vezes, perder por Cristo é vencer. Essa é a realidade do Evangelho. Você pode dizer assim, eu não gosto disso. Mas você não pode dizer, não é isso que as Escrituras dizem, porque é exatamente isso que a Bíblia diz. É exatamente o que Cristo disse quando diz, olha, se alguém lhe pedir querer a sua túnica, dê também a capa. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2. Paulo diz a mesma coisa. Faça o bem para quem te faz mal, assim você amontoa brasas vivas na cabeça dele. O Evangelho é assim o tempo todo. Porque sofrer por Cristo é a maior honra que alguém pode ter nesse mundo. Mas não se engane, sofrer não é bom. De algum modo, o Senhor traz um significado espiritual prazeroso para nós. Mas não é bom. Quando você lê sobre a história das nossas irmãs, Felicidade e Perpétua, se eu não me engano, é esse o nome? Que viu os filhos serem assassinados e quando ela dizia, eu não vou negar Cristo, e viu cada um deles ser degolado e ela também. Ele, negue. E ela não nega. Isso é triste, ela viu cada um dos filhos ser mortos. Mas de algum modo, esse era o certo. Paulo e Silas sofreram de madrugada, açoitados. Ele tomou vários açoites. Mas de algum modo eles louvavam a Deus de madrugada. Como viver assim? Como poder sofrer o dano e dizer, eu estou satisfeito? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta que a gente se faz. E eu digo a você, só debaixo de oração. Só clamando para que o poder do alto te envolva, que o Altíssimo te sustente. Porque humanamente, sofrer será sempre ruim. Só que nós não somos mais deste mundo, não é mesmo? Esse é um chamado para sofrer o dano. Quem quer? Ninguém. A gente quer a nossa vitória. Na verdade, a pregação evangélica dos nossos dias parece contrariar bastante o que as Escrituras ensinam. Porque o tempo todo nós estamos sendo chamados para sofrer. Só que alguns estão vivendo o evangelho do triunfo, que o céu é essa terra. Mas o tempo todo nós estamos sendo chamados para isso. O mundo jaz no maligno, é mau, estamos ainda na presença do pecado, devemos aguardar ansiosamente, clamar Maranata, porque só quando ele vier, é aí sim esta desordem cósmica que o meu pecado trouxe ao mundo vai acabar. Então, de algum modo, a palavra de Deus diz o que a gente não quer ouvir, contudo, ela é a palavra de Deus.
devemos ansiar a vinda de Cristo. E aí sim, teremos a certeza de que tudo terá valido a pena. E jamais devemos nos enganar achando que merecemos algo, porque não merecemos. Nós somos os causadores disso. Essa é a problemática trazida. Levar os irmãos para tribunais ímpios por causa de questões particulares é um ato de profunda vergonha. Jesus nos chama para sofrer o dano por amor a Ele. Na verdade, submeter irmãos, nesse contexto que nós já vimos, aos tribunais mundanos é um ato de injustiça. É o que Paulo vai falar. Cristo, ele nos tirou da injustiça. Deus nos imputou a justiça de Cristo. Como pode a gente viver agora nos mesmos padrões? Ele fez isso sofrendo. Não é verdade que sofrer por Cristo é a coisa mais digna que há nesse mundo? Sofrer pelos próprios pecados, irmãos. Pedro fala, não é proveitoso. Proveitoso é sofrer quando você é santo. Proveitoso é você sofrer quando Cristo vai ser glorificado. E não porque você merece. Proveitoso é sofrer como Cristo. Paulo é um exemplo disso, né? Em seu chamado, o Senhor Jesus afirma para aquele que ajuda Paulo finalmente a se reerguer, a enxergar. Aí Cristo diz, ele vai perceber o quanto ele precisa sofrer por mim. E Paulo sofreu bastante. De algum modo, em tudo ele estava contente. E nos ensina esse mandamento. Estejam contentes. É mais do que uma recomendação, é um mandamento. Versículo 1 desse capítulo está a indignação de Paulo, quando vê a igreja que ele plantou, que ele cuidou como filhos, agindo assim. Era um atrevimento muito grande levar irmãos para tribunais ímpios. Dado todo esse contexto, o evangelho, Paulo sempre apresenta como um grande tribunal, no qual Cristo nos livra do tribunal mais puro e perfeito de todos, que é o tribunal de Deus. Ele nos livra com o seu próprio sangue. Como pode agora eu submeto, irmãos, a um tribunal ímpio, falho, pecaminoso, ainda que ele mereça? Porque, na verdade, todos merecemos, nós merecemos a condenação do Deus justo. E Paulo começa a fazer perguntas retóricas. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem? Eles deviam saber que a igreja foi designada para julgar o mundo no juízo final. Quanto mais as coisas mínimas. É óbvio que a igreja deve ter gente sábia para julgar essas questões particulares. Não há necessidade de levar aos mundanos. Devemos ser sábios. Eles se orgulhavam da sabedoria, mas eles não eram. E Paulo continua. Ele intensifica o argumento. A gente vai julgar até os anjos, que dirá as coisas pequenas dessa vida. Mas, versículo 4, ele fica indignado porque os coríntios estavam fazendo isso. Né? Não era só levar para um tribunal ímpio, era levar para ser julgado por pessoas que não tinham prestígio algum dentro da igreja. Aqueles juízes pagãos chegariam na igreja, a igreja deveria vê-los como ímpios. Como pode agora eu submeto meus irmãos a um ímpio? Que loucura! Os coríntios tinham verdadeiro motivo de se envergonhar. E Paulo diz, vocês têm que se envergonhar. O orgulho que eles tinham pela sabedoria que possuíam era totalmente sem motivo. Eles não tinham motivo para estar orgulhosos. Porque se tinha algum sábio entre eles, não estava agindo de forma sábia. Isso, por si só, já indica a falta de sabedoria. Né? E ele faz uma triste constatação dos irmãos brigando judicialmente. Paulo, ele repete para enfatizar. E ele diz, olha, nessa constatação aí, não tem vencedor. A derrota é certa. Quando o irmão leva o outro para o tribunal, alguém leva uma causa para um tribunal pensando, eu quero vencer. Mas aí, nesse caso, a derrota é certa. Para quem? Para todos. Perde o irmão que levou, perde o que cometeu o pecado inicial, perde a igreja como um todo, porque ela é vilipendiada, ela é xingada, perde Cristo, que tem seu nome blasfemado, perde todo mundo. Porque, na verdade, nosso chamado é para imitar Cristo. Imitar Cristo significa sofrer o dano. Mas bem, entrando no texto, nessa noite, um irmão quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá?
Paulo novamente aponta a falta de sabedoria deles. Nós já vimos o versículo 7, porém, há uma unidade entre os versículos 7 e 8 que é importante a gente perceber. Eu até coloquei aí de negrito, né, em paralelo e sublinhado em paralelo também. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Nós já vimos isso. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Bem, essas perguntas que Paulo faz, elas são para aqueles que foram ofendidos. Não é? Quem sofre a injustiça, quem deve preferir sofrer a injustiça, quem deve preferir ficar com prejuízo é aquele que de fato foi ofendido. Era parte inocente. Só que Paulo vai além. Mas vocês mesmos cometem injustiça. Cometem injustiça e causam prejuízo. E isto aos próprios irmãos. Tá? Então Paulo usa as mesmas expressões para denunciar a falta de sabedoria e fidelidade a Deus que eles estavam exercendo. Tá? Para o ofendido ele faz essas perguntas. Só que para o ofensor ele faz uma denúncia. Ele diz, vocês promovem injustiça, vocês causam prejuízo entre os irmãos. Evidentemente, nisso Deus não é glorificado. Então, a verdade que Paulo está trazendo é mais ampla, porque alguém poderia chegar até então, né, e pensar que Paulo está sendo relapso. Mas como assim? Ele está reclamando só dos que estão levando os irmãos para o tribunal. E se eles estão levando é porque eles foram ofendidos. E o ofensor, como é que fica? Então Paulo diz, vocês são a causa da injustiça. Vocês são a causa do prejuízo aos próprios irmãos. Isso é uma grande denúncia contra o pecado. Tá? E esse versículo ele tem essa importância, né? Porque não é só a falta de sabedoria daquele que leva, mas de todo o corpo que peca. Quando nós pecamos, nós estamos cometendo injustiça. Quando nós pecamos, principalmente os pecados que nós chamamos de horizontais, nesses que nós fazemos contra os nossos próprios irmãos, nós estamos causando prejuízo. E o prejuízo, irmãos, ele pode ser alastrado em diversos níveis. Se a gente for fazer vários estudos de caso aqui, nós vamos ver como os pecados dentro da igreja podem ser devastadores. Você deve conhecer pessoas que dizem, eu não vou mais à igreja porque lá tem muita gente ruim. Porque eu sofri, aconteceu isso comigo. Veja, é motivo para ela sair da igreja? Não. Significa dizer que ela não sofreu? Também não. Sofreu sim, muita gente sofre. Porque no lugar onde éramos para agir com santidade, estamos agindo com infidelidade, causando verdadeiro prejuízo. E aí daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos, não é verdade? Então Paulo está repreendendo aqueles que são ainda menos sábios do que os que estavam levando. Porque os que estavam levando os irmãos para o tribunal, eles estavam reagindo a uma coisa que já havia acontecido. Mais pecaminoso é aquele que causa o problema. É aquele que movimenta toda esta circunstância terrível. E por que isso acontece? Porque temos deixado de vigiar. Porque temos deixado de orar. Porque temos deixado de observar a palavra de Deus. Porque temos sido infiéis, temos desobedecido a verdade de Deus, não temos ouvido o conselho santo do Senhor. Não é verdade? Que a causa do pecado é essa, o nosso coração mal enganoso, tomando a frente da nossa própria vida, quando devemos ser guiados pelo Espírito Santo, quando devemos ser guiados por Deus, pela verdade. Isso é muito, muito perigoso. Paulo ele continua. A nossa responsabilidade de vivermos conforme o Evangelho de Cristo é verdadeira. Nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade, ela aparece em toda a Escritura. Em todo o tempo, o Senhor nos chama do Antigo ao Novo Testamento e nos leva à responsabilidade. Um dos casos mais curiosos que temos nas Escrituras, onde o Senhor mostra a necessidade de refletirmos e agirmos
como responsabilidade. Na verdade, a Bíblia está permeada dessa verdade. Mas tem um caso muito curioso que às vezes a gente não percebe. É quando Caim está com um semblante descaído e Deus conversa com Caim. A você compete dominar esses sentimentos. É a você que compete. Você deve decidir agir bem. Se você agir corretamente, não é verdade que você vai ser aceito? Não é o que Deus pergunta a ele? Mas nós sabemos a decisão de Caim. Ele foi informado por Deus antes de pecar. Antes de consumar, na verdade, o pecado. Então temos uma responsabilidade real. O tempo todo as escrituras nos chamam, quando lemos lá aquela lista de bênçãos e maldições de Deuteronômio, que Deus entregaria à nação se eles obedecessem ou não à lei. O tempo todo somos chamados, olha, você tem responsabilidade real. Ter a responsabilidade real não significa dizer que você tem a capacidade de ser perfeito, são coisas distintas. Você só pode viver para a glória de Deus se você for levado pelo Espírito, se você permitir buscar a presença de Deus constantemente. Contudo, é responsabilidade sua fazê-lo. Aí Paulo continua. Versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? É interessante, porque essa expressão herdar não é uma coisa que se conquista, mas que se recebe de graça. É um filho que recebe do pai a herança. Herdar é isso. Só que Paulo, ele coloca agora algumas cláusulas, ele traz uma lista, e de vez em quando ele faz isso. Ele traz uma lista de comportamentos que expressam que as pessoas que vivem de tal maneira, elas não são filhos de Deus, e se não são filhos, elas não podem herdar a herança do Senhor. Os injustos, e mais uma vez ele faz aquela pergunta, né, voltando ao mesmo padrão do começo do capítulo, ou vocês não sabem, né? E cada vocês não sabem desse era uma pontada que aquele povo tomava, né? Porque eles diziam saber de tudo, amavam a sabedoria. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E é interessante porque no versículo anterior, e tudo está conectado, Paulo ele tinha acabado de acusar o causador do problema de injustiça. Lembra? Versículo 8. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo. Agora ele diz, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Pergunta séria. Pergunta severa para que aquele povo acordasse e descobrisse o tamanho do seu pecado. Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem vivido no pecado sem perceber o tamanho da ofensa que temos cometido contra Deus. Muitos irmãos acham normal. Ah, não, tal irmão me deu um cano, e eu não estou dizendo que é normal dar um cano no outro, tá? E eu vou processar ele. Tá bom, tá tudo certo. Ah, não, fulano falou mal de mim, vou processar ele. Ou você pensa, que nada, aquele cabo não vale nada, eu vou dar um cano nele mesmo, vou falar mal dele. Você está sendo injusto. E se esse comportamento não for deixado, se não houver um arrependimento, uma mudança para isso, você só está declarando que você, de fato, é um ímpio. Paulo está dizendo que alguém que comete por deslize, pela fraqueza, um pecado desses, que ele está sumariamente excluído do céu, não é isso que Paulo está dizendo, não. Mas quem vive mergulhado nisso, sem arrependimento, como se isso fosse a regra, como se fosse ser certo, assim, o espertalhão, ou aquele que rebate tudo, como se ele estivesse sempre no direito de requerer todos os direitos possíveis, né, de reter o direito para si. Essas pessoas, elas não conheceram Cristo. Elas não são filhos de Deus porque elas não se comportam como filho. E é essa a construção que Paulo vai fazer de agora em diante. Há um modo santo de se viver. Há um comportamento adequado para os verdadeiros filhos de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Esse é o padrão do mundo. É evidente que a gente não pode repetir. Esse é o padrão do mundo. O mundo é injusto.
As pessoas são más. Interessante. Os irmãos estavam cometendo injustiça, levando próprios irmãos injustos para ser julgados por injustos. Era uma bola de pecado. E Paulo diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E algumas pessoas podem se perguntar, né, o que é que a expressão reino de Deus significa aqui. Porque em alguns momentos das escrituras ela aparece com significados diferentes. Na verdade, o mesmo significado, porém em momentos diferentes. Né? O reino de Deus, o reino de Cristo, é aquele onde o Senhor é o rei, obviamente. E que nós somos súditos. E uma vez que somos súditos, devemos viver de um determinado modo. Só que em alguns momentos o reino de Deus é apresentado de forma agora, presente, já, ou de uma forma futura, para uma consumação final. Esse é aqui, mais uma vez, estamos dentro daquela tensão que a gente já tratou antes, que é a tensão do já, mas ainda não. Só que quando Paulo fala de herdar o reino de Deus, herdar é uma coisa que vai acontecer ainda. Então ele está falando da salvação final. Os injustos não herdarão o reino de Deus, tá? Para que alguém não pense, então, será que então eu não sou membro do reino de Deus hoje? Não é sobre isso, tá bem, irmãos? Então Paulo ele começa a trazer mais uma lista de coisas, né, de comportamentos, de pecados que são abomináveis e que tão logo as pessoas se acheguem a Cristo devem abandonar essas práticas, porque não são práticas dos indivíduos, dos filhos de Deus que herdarão o seu reino. Então nessa lista, Paulo volta a temas que ele já trouxe antes e ele vai antecipar alguns dos próximos tópicos que ele vai discorrer no segundo parágrafo, né, desse capítulo sobre a questão da imoralidade. Ele já adianta aqui. Então, quais são os pecados? Na verdade, qualquer pecado condena. Mas o que Paulo está falando aqui, irmãos, lembra, ele está escrevendo para crentes, para uma igreja, ou seja, ele está dizendo assim, essas coisas aqui são tão flagrantes, são tão indevidas, que tão logo você se aproxime de Cristo, você deve abandoná-las. Porque é evidente que elas não são possíveis serem praticadas na ética do reino de Deus. O Senhor abomina essas coisas. Então, vocês devem abandoná-las. Ele não está dizendo, olha, quem cometeu uma vez esse pecado já era. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que essas coisas devem ser deixadas. Porque se elas permanecerem de forma constante, significa que não houve regeneração. Não houve mudança. Não é? Que lista de pecados é essa? Não se enganem. Ele ainda coloca, né, essa expressão. Não se enganem. Ou seja, é um alerta, é uma advertência apostólica. Não deixe que o coração de vocês, que é enganoso, ludibriar vocês, para que vocês achem que é normal esse comportamento no meio do povo de Deus. Não se enganem. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. Ele vai continuar depois. Mas até aí nós já temos essa expressão. Então, mais uma vez, alguém que por uma fraqueza, em um momento de descuido, em um momento de falta de vigilância, cometeu um desses pecados, está expulso do reino de Deus? Não, não é isso que Paulo está falando. Mas aquele que vive nessas práticas e não as deixa. E o primeiro pecado que Paulo traz aqui é imorais, né? Lembra do capítulo 5? Ele dedicou grande tempo para falar da imoralidade. Na verdade, o capítulo foi dedicado a isso. A gente está falando assim o capítulo, né? Mas Paulo não escreveu o capítulo, né? Ele escreveu a carta inteira, né? O capítulo o povo botou depois. Mas ele dedicou uma sessão grande só para falar daquele caso do homem que possuía a mulher de seu próprio pai. E o chamou de pornos, né? De imoral. Na verdade, era um pecado de incesto. Uma coisa terrível, macabra, abominável. Tá? Então são coisas que são tão evidentes, que não condizem com o reino de Deus, que as pessoas não podem viver nessa prática
julgando que são servos de Deus de fato, com esperança de herdarem o reino de Deus. E não porque o reino de Deus se herda com o mérito da salvação, o mérito da santificação própria. Não é isso. Mas porque a transformação que o Espírito Santo faz em nós é profunda e verdadeira, e aqueles que amam a Deus devem se arrepender e se converter, abandonar os pecados. Né? Então, me diga, não é assim que alguns vivem hoje? Nesse estado de auto-engano? Paulo diz, olha, não se enganem. Mas alguns vivem no estado de auto-engano. Existem igrejas somente dedicadas a isso. Existem igrejas inclusivas hoje, né? Que é para as pessoas que querem ter relações com gente do mesmo sexo. Ou que não se vê com o sexo que nasceu e acha que é de outro gênero. Existem igrejas ditas evangélicas só para isso hoje. O que é, obviamente, uma blasfêmia. É um pecado claro. E essas pessoas, irmãos, elas vivem e vão na sua religiosidade constante. A gente sabe que essas coisas são comuns em outras religiões. Né? Algumas religiões têm até um grau de status quando a pessoa é homossexual, por exemplo. Parece que tem uma não sei explicar, uma aproximação mais clara por causa desse status. Mas alguns desses têm se enganado achando que são cristãos de fato. E pior, eles conseguem blasfemar de tal maneira que o argumento deles o que eu estou fazendo é só amar. O nosso Deus é amor. Eles conseguem blasfemar contra a natureza de Deus. Para aquilo que Paulo chama em Romanos 1, não de amor, mas de paixão infame. E tem gente achando que isso é normal. Vivendo uma vida totalmente distante de Deus, mas extremamente religiosa. E a continuidade dessa lista, ela parece muito viva em nossos dias. Veja, apesar de contextos próprios serem particulares daquela igreja, os princípios que envolvem aqueles pecados são totalmente iguais aos de hoje. Não é coisa nova. Aí ele começa a lista. Injustos. Que é adikoi, texto original, às vezes traduzidos por malfeitores, são pessoas que vivem quebrando a lei de Deus. E veja, o caso do irmão que levou o outro para o tribunal, ao que parece, quando algumas expressões são usadas, é que aquele irmão sofreu um prejuízo financeiro, material. Então, possivelmente, era um irmão que defraudava outro irmão. Né? Acho que é uma expressão popular, talvez, que ajudasse a entender, é trambiqueiro. Né? Alguém que não estava nem aí pro outro, dando prejuízo para o outro. Tá? Mas malfeitor pode ter diversas conotações aqui. É basicamente aquela pessoa que vive quebrando a lei de Deus. E não se importa com isso. A quebra da lei de Deus é um malfeitor, quem vive fazendo isso. Deixa eu pegar outro microfone. Esse aqui começou a... Melhor? Então, pessoas que vivem quebrando a lei de Deus são malfeitores. Mas Paulo vai além, ele usa imorais, né? Que é pornoi. Até discorri na época que a gente tratou do capítulo 5, né? Daquele homem imoral, que é daí que vem a palavra pornografia, por exemplo. Alguém que vive num estado de sexualidade libertina, não é? Que vive cometendo todo tipo de pecados, de bestialismo e de todo tipo de pecado da área sexual. Tá? Essas pessoas são imorais. E aí, Paulo traz mais um pecado de que as pessoas que não abandonam, ainda que sejam religiosas, ainda que vivam em nosso meio, elas não herdarão o reino de Deus, que é o idólatra. O pecado de idolatria é aquele que uma pessoa adora
um Deus. E normalmente isso por meio de representação material. Só que um Deus nem sempre é uma divindade, irmãos. Às vezes é uma coisa, uma pessoa que você ama. Às vezes a pessoa não presta culto, mas adora. Já viu crente que ama o dinheiro? Já. Eu já vi pastor dizendo assim, vem dinheiro. O povo botar o dízimo no bolso dele. Isso é um idólatra. É um imoral. É um ímpio. Ele foi ordenado pastor, mas ele não conheceu a Cristo. Existem outros que constroem impérios gigantescos, e no qual o objetivo é só extorquir, ganhar dinheiro dos outros. Treinar uma multidão de outros pastores para extorquir os outros. O que esse cara é? É um servo de Deus? Não, ele é um idólatra. Ele é alguém usado constantemente pelo demônio para fazer o mal. E aí a palavra eidolalatrai, que é a junção de duas palavras gregas, que é eidolon, ídolo, e latres, adorador. Assim como outras religiões amam, né? Fazer a latria, né? A adoração. Dizer, não estou adorando não, só estou reverenciando essa imagem aqui. É adoração. É o que Deus abomina. É o que o Senhor claramente expõe em sua palavra. É abominável e não vai herdar o reino de Deus quem vive assim. Você pensa, Mário, mas aquele católico é alguém tão dedicado, tão do bem. Ele é um idólatra. Ele não vai herdar o reino de Deus. Ele pode ser a pessoa mais agradável do mundo. É uma pena. Ore por ele. Pregue o evangelho para que ele abandone esse caminho. Porque ele não vai herdar o reino de Deus. Não é à toa, irmãos, que Paulo ele começa essa lista com a expressão não se enganem. Quando ele diz isso é porque muita gente se engana, achando que isso é possível, servir a Deus assim. Só que olha, tem um fato interessante nesse capítulo, né? Você tem justos, imorais, idólatras. Ó, imorais é tudo relacionado à conotação sexual. Aí Paulo continua a lista com adúlteros, afeminados e homossexuais. Não são coisas relacionadas com conotação sexual? Algumas pessoas pensam, e por que Paulo inseriu idolatria aí no meio? É que às vezes a gente não vê o padrão escriturístico, mas o padrão é esse. Tem vários pecados sexuais e idolatria está no meio. Aí você lembra, aquele povo era extremamente devasso. E boa parte da devassidão deles tinha uma conotação religiosa também. Naquele tempo existiam prostitutas cultuais, existiam orgias em promoção à adoração a deuses. E quando você lê Paulo escrevendo, Romanos 1, que eu acabei de citar, que ele diz, olha, isso não é amor, é paixão infame. Os pecados de homossexualidade, por exemplo, é dito que tudo isso começa porque os homens abandonaram a adoração verdadeira a Deus. Eles começaram, pode ler Romanos 1, a adorar e a servir o Criador no lugar da criatura. Por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes entre si. E ele começa a dizer que as pessoas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios, obscureceram-se, né? Tiveram o coração obscurecido, que eram insensatos, mudaram o curso natural. Ele diz até as mulheres mudaram a sua relação íntima natural por outra, contrária à natureza. Homens também, cometendo torpeza, e por isso merecem a punição pelos próprios pecados. Tudo isso começa com o quê? Com idolatria. Então, está diretamente ligado. A idolatria necessariamente leva aos demais pecados. Pode falar mesmo. Não, mas nesse caso aí, lá em Coríntios tinha, né? O templo, eles adoravam a deusa. Tinham vários deuses. Tinha a prostituição própria com canto. Aí, eu não sei, eu escutei de Nicodemus e fala que poderia ser uma dessas situações da igreja de Corinto, que eles continuavam fazendo isso. Isso. Essa é a continuação desse capítulo. É mais adiante, mas se Deus quiser, nas próximas semanas a gente vai chegar nesse ponto, né? Que Paulo vai falar sobre essa mistura com prostituta e tudo mais. Né? Ali era de outros povos. No Antigo Testamento.
sabe o que Letícia quis dizer aqui. Eles adoravam a Deus, mas continuavam com as práticas da cidade de Corinto de adorar outros deuses. Isso. A gente só tem que ter cuidado assim com eles continuavam, né? Que na verdade que é todo mundo, né? Mas possivelmente alguns como existem hoje. Quantas pessoas você não conhece? Sou servo de Deus, sou crente. São João estava lá, na bagaceira. Aí, no caso, nesse capítulo, ele não está adiantando, ou ele já está... Ele já está dando uma prévia do que ele vai fazer, do que ele vai falar. Né? Não só ele está dando uma prévia, como ele está retrocedendo, lembra? Eu já falei de moral. Se continuar assim, se aquele rapaz não se converter, não se arrepender, não vai herdar o reino de Deus. E ele já está fazendo uma prévia aqui também dos próximos, tá? Do próximo, desse capítulo ainda, da continuação. E ele vem com o pecado de adúlteros, né? Que é Malcói, que são pessoas infiéis ao matrimônio. E aqui envolve os dois tipos, né? Que é a traição, literalmente o adultério, como a gente chama hoje, mas também engloba a fornicação, que são as relações antes do casamento, né? Relações, as pessoas têm. Hoje em dia é muito comum, né? Hoje em dia há uma promoção para que isso aconteça. A mídia fala disso. Eu lembro que muita gente, os pais, né, normalmente quem era crente, na adolescência não deixava assistir Malhação, né? Malhação era uma novela que tinha essa promoção adolescente o tempo todo, uma busca constante, que parece que o hormônio ia sair da tela da TV, escorrer pelo chão da sala, porque todo mundo era bonito, né? E vivia numa grande tensão sexual. Porque a novela era para isso, essa promoção constante da relação sexual antes do casamento. Teste, prove, veja se você gosta. Se não gostar, vai para outra. A mensagem era essa. Não é? Então, aqui está implícito uma coisa que é muito comum nos nossos dias e continua sendo assim hoje. Não é? E continua existindo esse tabu, né? Que é uma coisa que todo mundo tem que experimentar não sei quantas vezes até decidir o seu. Só que mais polêmico são as próximas duas palavras que Paulo usa, não é? Que pra gente vem traduzido como afeminado e homossexual. Mas a mais polêmica é essa primeira, né? Que é malakoi, tá? Ela tem um sentido muito amplo. A palavra em si significa mole, macio, mas o contexto onde ela era usada dava a ideia de homens afeminados, né? Justamente por aquela característica, né? Mas como é que eu posso dizer? Como a palavra diz, mole e macia. Era usado muito para homossexuais passivos. Aí você diz, Paulo está usando esse tipo de linguagem. Tá, irmãos, porque naqueles dias, lembra, Corinto era extremamente pecaminosa e devassa. E por incrível que pareça, alguns homens, e normalmente eram mais jovens, não é? E afeminados, por isso que a tradução vem afeminado, se davam como parceiros passivos. E de algum modo estranho, pecaminoso, essas pessoas socialmente eram vistas de um modo muito pior do que os homossexuais ativos. Que normalmente eram homens que, por algum motivo, gostavam de ter relações com outros homens. Um motivo pecado, obviamente. Contudo, aquilo que a sociedade diferencia, um é aceitável, o outro não, aqui Paulo engloba na lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Diante de Deus, são igualmente pecado. E a gente consegue, inclusive, perceber, então, que tem essa diferença, e Paulo está falando para aquele povo que vivia naquele contexto, eles entendiam exatamente o que Paulo estava falando. Tá? Homossexuais, né? Arsenokoitai, palavra que Paulo usa, ou sodomita, né? Era normalmente aplicado ao homem ativo da relação. E nessa passagem, Paulo coloca eles em lado a lado. Né? Ambos, qualquer que seja a forma como você viva, como ela está tão distante de Deus, quem pratica essas coisas, quem vive nesses pecados, não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo aqui que é alguém que cometeu esse pecado alguma vez não pode ser salvo de modo nenhum. Há salvação para todo que se aproxima de Cristo, se arrepende. Paulo mesmo era um perseguidor da igreja,
homem cruel, mau. E o Senhor o chamou e ele mudou. E a lista continua. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele repete, herdarão o reino de Deus. As pessoas que vivem assim não vão fazer. A palavra ladrão, do grego kleptai, é daí que você ouve aquela expressão kleptomaníaco, né? Alguém que tem vício em roubar. Nada mais é que o pecado é tão maligno e perverso que ele degenera a mente da pessoa, tornando um vício. Viu, irmão? Saibam disso. Não é tudo que torna-se uma doença, uma compulsão, que está liberado porque tornou-se uma compulsão, não. Não deixa de ser pecado porque tornou-se uma doença, não. Ah, fulano entrou em depressão e ele criou uma compulsão alimentar, ele come até virar um bicho. É pecado, é glutonaria. A gente tem que entender as coisas de forma mais profunda. O pecado ele é tão terrível que ele destrói a nossa essência, o nosso ser. E nos faz depender de mais pecado. Entende? Em diversas áreas. Então, basicamente, a palavra kleptai, ela dá a ideia daquele que furta, né? Toma o que é dos outros às ocultas. Tem essa diferença também, tá? Aquele que rouba, né? Que furta, sem necessariamente os outros saberem disso. Porque mais na frente, o último pecado que Paulo fala, eu botei até no final da lista aqui, é roubadores, né? Que é arpagues, né? Que é o ladrão. Esse é um pouco diferente, e eles sabiam essa diferença, eles entendiam. Os dois cometem o mesmo pecado, em essência, a quebra do mandamento, né? Da lei de Deus. Contudo, esse aqui é aquele que faz como um predador, como alguém que vai e toma mesmo o que é dos outros, alguém extremamente ganancioso e faz sem necessariamente ser como um furto, tá bom? Associado a isso, Paulo cita os avarentos, né? Que é pleonectai, são pessoas gananciosas, cobiçosas, e que esta ganância e cobiça, né, que é algo fruto do coração, faz com que elas deem os próximos passos, que é o roubo, né? E não deixa de ter uma idolatria aqui implícita, né, aos objetos que amam tanto a ponto de defraudarem os irmãos. Ou os outros, né, porque os pecados, obviamente, não são exclusivos de crentes, né, regenerados, mas de todo mundo. Paulo cita bêbados, né? Metsoi, são pessoas que vivem em embriaguez constante. A avareza sempre vai estar relacionada à finança ou à ganância em si de outras coisas? Bem, depende do texto, mas normalmente é a ganância, né, pelos bens materiais. Mas ela pode se aplicar a outras coisas também. Tá? Mas aqui é o sentido, né, que Paulo está falando, é esse sentido mesmo. As pessoas extremamente apegadas ao dinheiro, que fazem de tudo, né, pelo lucro, pela cobiça, né? E maldizentes, né, que é loidoroi, ou seja, são as pessoas que caluniam os outros, difamadores. Pessoas que vivem o tempo todo falando mal dos outros pelas costas, promovendo o mal, fazendo a caveira do outro, né? Essas pessoas, elas têm um pecado em si. Isso no meio do povo de Deus é extremamente corrosivo, a ponto de ter aquela passagem famosíssima, né, que o pessoal conhece, né, das coisas que Deus detesta, mas um que ele abomina, que é aquele que promove, né, a divisão entre irmãos. E não era isso que estava acontecendo em Corinto. A igreja estava dividida, né? E aquele que promove calúnias, irmãos, é uma coisa terrível. Né? Isso é um dos pecados mais devastadores no meio do povo de Deus. Tiago gasta um bom tempo em sua carta só falando sobre o pecado da língua, da fala, né? Para que nós vigiemos, né? E aí ele cita, né? Ele compara com um grande navio que é governado por um leme pequeno, né? Aquele volante do navio, né? Aquele pequeno pedaço de madeira governa aquele navio e diz para onde ele vai andar. Assim a língua, um pequeno órgão do nosso corpo, mas que se não for dominado, leva à ruína, a nossa, a dos outros. Com a mesma boca a gente
glorifica a Deus, com a mesma boca a gente blasfema, com a mesma boca a gente calunia os nossos irmãos, difama, maldiz. Né? Então, que nós temos bastante cuidado. Esse é um grande alerta do apóstolo Paulo. É um grande alerta das Escrituras sobre esses pecados que estão o tempo todo assediando o povo de Deus, não é? Assim como está presente no mundo e que não podemos deixar entrar em nós. Não podemos nos tornar participantes. Quando a gente pensa, por exemplo, em avarentos e no dano isso da igreja, que a gente sempre pensa no avarento só na questão própria. Eu sou tão cobiçoso. Não. A pessoa avarenta, ela cobiça tanto, ela tem tanta ganância, ela quer reter tanto o que é seu, que ela não é capaz de ser generosa. Que é uma característica que todo cristão deve ter. Ser generoso, como a nossa irmã orou. Não é? A gente não quer dividir, a gente não quer abençoar os outros. Enfim, esses pecados, eles sempre geram problemas muito além do que aquilo que está só na capa do pecado. Alguém poderia pensar, que problema eu causo, né? Quando eu tenho uma relação com alguém do mesmo sexo, se eu amo a pessoa. Não é? Então, causa problemas profundos para si e para o outro, no sentido da desobediência contra o Senhor, da desordem natural. É uma declaração de que o que Deus criou de um modo, eu discordo, eu não quero, eu quero a criação de Deus do meu jeito. É uma tentativa de usurpar o lugar de Deus, ainda que inconsciente, dizer, é assim, o meu jeito é o certo. Então, o pecado ele é algo muito devastador e profundo, que parece ser só um comportamento inofensivo, mas ele é terrível. E não é à toa que as Escrituras nos dizem que ele conduz à morte. Né? Por outro lado, temos, para encerrar, a grandiosa misericórdia de Deus e a nossa responsabilidade de andar como novas criaturas. Paulo conclui a sessão dizendo, alguns de vocês eram assim. Olha a beleza, de que até pessoas que cometem pecados gravíssimos podem ser salvos. Alguns de vocês eram assim, mas é uma coisa para ficar no passado, para trás. Mas, né, é uma adversativa contudo, porém, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Graças a Deus, não tem muito tempo, nós dedicamos alguns meses também ao estudo da Ordo Salutis, né, a Ordem da Salvação, e vimos que esses são 3 pontos que nós estudamos bastante. Santificação, regeneração, né, que é o lavado, santificação e justificação pela fé. Tá? Esse era o estado anterior de muitos dos coríntios. Não é? Viviam nesses pecados. Nem todos, obviamente. Esse era o estado anterior de muitos de nós também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, Ele nos deu vida. E a mensagem é clara. O Senhor nos deu uma vida nova, não podemos mais viver do mesmo jeito. Não podemos mais viver no mesmo padrão. Ou seja, tornem-se o que vocês já são em Cristo. O que é que vocês já são em Cristo? Se Ele nos lavou, se Ele nos santificou, essa palavra santificou aqui, né, da ideia de algo consumado, aquilo que Cristo já fez. Ele nos tirou do mundo e agora nos transportou para o seu reino. Vivamos então conforme o seu novo reino. Vivamos em novidade de vida. Tá? Uma vez tirados desse mundo, vocês não podem mais viver como se ainda pertencessem a Ele. Larguem esses pecados, porque não condiz com a nova vida. Parem de ser como os ímpios, parem de ser como os mundanos. Não é? O Senhor nos chamou para uma nova vida. E temos aqui a bondade de Deus que se evidencia nessas palavras. Vocês perguntam, se a gente, e muitos de nós éramos assim, e tantos outros pecados que Paulo não citou, que tem, ele só citou alguns, como pode, então, Deus ter nos amado? Não é? Pensem nisso. Vocês verão quão bom Ele é, o quão maravilhoso é o nosso Deus. Então, tá claro que a teologia de Paulo ela era prática, não era um conjunto de pensamentos abstratos, um conjunto de hipóteses que nunca vão acontecer. São coisas práticas, coisas do dia a dia. Tá? Dá para se viver. É para ser assim. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Não é para apenas crer para a glória de Deus, mas para viver. Isso implica em prática, tá? E ao dizer que Cristo fez em nós, tá?
O resultado que ele esperava era uma mudança clara de comportamento que vai nos diferenciar desse mundo. Se Cristo ele nos lavou, se Cristo ele nos justificou, se ele já nos santificou, é evidente que a nossa vida deve responder ao que ele já fez em nós. E veja, não foi você que se lavou, não foi você que se santificou, não foi você que se justificou. Foi Cristo. E o poder do Espírito aplicou em nossos corações toda essa verdade. Agora nós devemos responder. Porque lembra como nós começamos nosso estudo sobre a responsabilidade de viver? Nos é dada essa responsabilidade, não porque podemos de nós mesmos, mas porque Cristo já fez isso em nós. Porque o Espírito Santo já habitou em nossos corações, nós podemos agora viver para a glória de Deus. Tá? Se muitos de nós éramos praticantes de pecados dessa lista, né? Agora também temos uma lista do que Deus fez. E temos aqui a Trindade presente na obra da salvação. Essa é um resumo da salvação. Regeneração, santificação e justificação. Não é? Vocês foram lavados, né? Essa é a obra da regeneração. Quem é que nos lava? É o Espírito Santo. Né? Jesus diz a Nicodemos, vocês precisam nascer da água e do Espírito. A água é esse símbolo que limpa. O Espírito Santo que aplica isso em nós. Aí ele diz, mas vocês foram santificados. A gente já estudou isso, é a obra da santificação, é Cristo que nos santifica nesse sentido. Não é? São os indicativos de Cristo, ele já nos tirou do mundo. Ele já morreu por nós. E vocês foram justificados. E aqui não de qualquer maneira, obviamente. Tá? Mas aqui é a obra da justificação. Foi o nosso Pai Celestial, imputou em nós a justiça de Cristo. Aceitou o sacrifício de Cristo e nos declarou justos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o que Paulo escreve em Romanos 5. Então, em Cristo, justificados, o Espírito aplica a obra transformadora em nós e o Pai ordena todas as coisas e governa tudo para que tudo aconteça para a sua glória. Então, o que é que cabe a nós? Agora, a responsabilidade de viver para a glória de Deus como novas criaturas. Amém, irmãos? Amém. Perguntas? Fiquem à vontade, tá? Podem acrescentar alguma coisa também, se quiserem. Não? Então, vamos nos colocar de pé para orarmos e para encerrar com a bênção apostólica.